eu me chamo Carlos e estamos aqui em mais um episódio da Umadef Podcast. Podcast este que é dedicado para você que é jovem. Eu me chamo Ângela Moreira e hoje, neste episódio, teremos uma pessoa que agregará muito na sua vida. Essa pessoa, ela é crente desde berço, né, Carlos? Será que é? Ela é desde berço? Com palavras sábias que vão agregar na sua vida enquanto cristão. Eita, quem é ela? Quem é? Quem é? Quem será? Pode chamar ou tu chama? Chame, pode chamar. Pode chegar aqui para conversar conosco na Umadef Podcast, Sara Elice. Galera, a paz do Senhor! E aí, pessoal? Primeiramente, Sara Elice, a gente queremos agradecer o convite, você ter nos recebido. Nós sabemos que você é uma pessoa que é bem ocupada, mas tirou um tempo para vir conversar aqui conosco. Acredito que essa conversa agregará muitas pessoas que estão precisando ouvir uma palavra, uma direção, um conselho, uma exortação. E é isso. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês. E vamos lá! Sara, a gente sempre começa dessa forma. Como foi o começo da sua chamada? Como você nasceu de berço, como já dissemos. Mas como é os desafios de pessoas que nascem em berço cristão? Quais os desafios que elas enfrentam? Eu acredito que é até mais fácil do que uma pessoa que ela aceita Jesus depois. Porque, tipo assim, como que eu vou desejar uma coisa que eu nunca conheci? Entendeu? Tipo, hoje eu nunca tive desejo de ir uma festa, eu nunca tive desejo de beber, de usar coisas que eu nunca usei. Então, pra mim, eu acredito que não seja difícil. No meu caso. Conversando com uma pessoa que também nasceu de berço, ela disse que em um momento da sua vida ela enfrentou a questão de o quê? A curiosidade. No momento da sua fé, no momento da... Você já não teve, você não teve também essa curiosidade? Qual é a sensação? Como é que é? Será que não surgiu em algum momento da sua vida? Eu posso até parecer assim meio, mas não. Em mim não cheguei a ter essas curiosidades. Então foi dedicada desde o início à oração, ao convívio com os irmãos, ao convívio e uma intimidade com o Senhor. Desde berço. Porque isso fez ela não ter o desejo. Eu acredito também que vai muito do ensinamento dos pais, né? É como a gente diz muito, que se não tem um bom ensinamento desde cedo, acredito que quando chega... A própria palavra diz, né? Que ensina os teus filhos o caminho que ele deve andar, para quando ele crescer, não se desviar. Eu acredito que você agradece seus pais hoje em dia por terem lhe dado um bom ensinamento? Eu acredito que eu sou o que eu sou hoje pelos meus pais, pelo que eles me ensinaram e pelas orações que eles fazem até hoje. Eu acredito que até hoje eles oram muito por mim, por meus irmãos. E eu fui criada numa família muito tradicional, entendeu? Ou seja, hoje meus pais são muito tradicional que até uma pulseira para eles é errado, entendeu? Ou seja... E eu tenho até hoje esse temor a Deus primeiramente e aos meus pais, sabe? Acredito que por isso eu sempre honrei muito eles e o que eles iam pensar de mim. Eu sou uma pessoa que eu sempre me importei no que as pessoas vão pensar de mim, principalmente os meus pais. Eu nunca quis desagradar eles. Olha que interessante, também conversando com outras pessoas e também já vi em muitas entrevistas de pessoas que dizem que aquela pessoa que ela nasce de berço, ela precisa em algum momento da sua vida ter um encontro, aquele encontro pessoal com Deus. Você teve esse encontro pessoal com Deus e qual foi a experiência disso? Como você reagiu? Como foi? Eu acredito assim, a intimidade com Deus, ele vai de pessoa para pessoa, né? E eu acredito assim, a minha intimidade com Deus é que ele me ouve, entendeu? Eu peço uma coisa para ele e ele vai lá e faz. Porque primeiramente eu digo, Senhor, se for da tua vontade,
que o Senhor faça. Primeiramente, eu preciso da aprovação dele. E Deus já me ouviu em muitas áreas da minha vida. Você pode contar uma parte delas? Compartilhar com quem está nos assistindo, nos ouvindo? A primeira, muitas coisas eu já pedi pro Senhor, foi a questão também, vamos para a área profissional. Né? Eu já trabalhei muito, desde 17 anos que eu trabalho. Comecei muito cedo e uma rotina muito exaustiva. E eu me formei muito cedo. Com 20 anos eu já me formei, entendeu? Só que, como eu comecei muito cedo, chegou um momento da minha vida que eu já não estava mais aguentando. E eu pedi para o Senhor que Ele me desse a chance de ter o meu próprio negócio, né? Isso é só um dos exemplos, tá? É só um dos. E o Senhor, Ele concedeu. Entendeu? Ele concedeu através do James também, que acredito que assim, foi dele, né? Foi um sonho dele. E hoje quem tá tomando assim de conta de tudo lá sou eu. Eu acredito que tudo Deus. Eu digo até para as meninas que trabalham com a gente que esse negócio foi Deus. Foi um presente que Deus nos deu. Entendeu? E aí eu acredito que foi uma oração que ele nos ouviu. Então, esse pedido da Impactos foi uma oração que você pediu a Deus. Eu não digo nem dar impacto em si. Eu queria ter o meu próprio negócio, né? Eu já sou formada em administração, o James também, e eu queria meu próprio negócio. Na verdade, o que eu queria nem era isso, entendeu? Até porque quando a gente colocou essa gráfica, essa loja, eu nem sabia mexer nas máquinas. Isso aí foi um projeto do Jameson. O que eu queria ou era uma loja de roupa de criança, uma loja infantil, ou uma sapataria, entendeu? E eu acredito que talvez, nem sei se teria dado certo. Por isso que a gente tem que entregar os projetos nas mãos de Deus. Entendeu, Senhor? Aprova. Fazer prova com Deus, entendeu? Se for para acontecer, que seja assim. E às vezes a gente não entende os planos de Deus. Você falou da área profissional, né? E muitas das vezes hoje em dia é um dos maiores desafios que a gente enfrenta. É conectar a área profissional com a área espiritual. Acaba que muitas das vezes por a gente não... Vamos dizer que não... Me fugiu a palavra. Tem que deixar a manta, não se conectar. Acaba que um vai vencendo. Como é que eu posso dizer? Como é que a gente conecta lado espiritual, concilia lado espiritual e lado profissional? Bom, hoje eu falei que eu queria, né, ter meu próprio negócio, mas em relação ao tempo, o meu tempo hoje é mais corrido. E, tipo assim, você tem que largar, entendeu? Tipo, agora em dezembro foi um mês que a gente trabalhou muito, né? E foi o mês do congresso na igreja. E eu tive que largar. Tive que largar tudo. Em todos os outros anos a gente trabalhava até 8, 9 horas da noite. E agora esse ano eu tive que largar 7 horas porque eu tinha que estar nos ensaios da igreja. E, ou seja, acaba que a gente consegue, sabe? Quando a gente coloca as coisas de Deus em primeiro lugar e a gente acaba sendo até mais abençoada ainda. Até porque o trabalho, o sonho que você realizou, que o Senhor permitiu que você realizasse, que é o da loja, só foi possível porque o Senhor aprovou. E o Senhor permite essas coisas justamente para ver se você consegue simplesmente colocar primeiramente todos como é que eu posso dizer, os compromissos da obra e não os compromissos materiais da loja. Aí o Senhor faz isso porque foi Ele quem deu. Exatamente. E tipo assim, outra coisa que eu fico muito feliz é que não é só eu que sou abençoada ali, entendeu? Várias pessoas já pôde nos ajudar lá. E eu sei, Senhor, se for para um dia nós crescer, que seja para nós abençoar outras vidas também. Amém. Né? A gente já falou da área espiritual, área profissional. Agora a gente queria falar da área do relacionamento. A gente vê a relação sua com o James e a gente vê que eles são bem unidos. Pelo menos é o que aparenta, né? Ser. Quando você entendeu que realmente, nossa, o James realmente vai ser meu esposo, vai ser a pessoa que eu vou dividir minha vida. Quando você teve a real certeza disso?
É como eu falei, já até falei pra alguns de vocês, né? Que antes mesmo de eu conhecer o James pessoalmente, a minha mãe já tinha sonhado com ele 2 vezes, né? Ela sonhou que ela tava orando lá em casa, na sala, e o James chegava e olhava pra ela e saía. Aí quando ele chegou, que ele tinha ido lá na rua, que ela viu ele, né? Aí ela falou, é esse daí mesmo, que a Sara vai casar. Só que aí ela não me disse logo, né? A gente começou muito devagar, sabe? A gente conversou, parou, aí começou a conversar de novo, tudo pelas redes sociais. E quando a gente se conheceu pessoalmente, né? Não foi logo aquele namoro, a gente não começou logo, a gente foi conversando, se conhecendo, foi tudo devagar. Ou seja, tudo que você for fazer tem que ser pezinho no chão, sabe? Passo firme e pra ver se realmente é aquilo, né? Quando eu conheci o James, ele só tinha 3 meses de crente. Sério? 3 meses. Ou seja, ele não foi ser crente por causa de mim, né? Até porque talvez até alguém poderia falar, mas não. Quando eu conheci ele já tinha 3 meses de crente. Eu acredito que, tipo assim, foi Deus que nos apresentou, porque é como se fosse uma pecinha de quebra-cabeça, sabe? Então é isso. Foi confirmado primeiramente pela sua mãe. E eu acredito que quando é realmente de Deus, Deus confirma para outras pessoas. É verdade. Tá rolando, vai, pode ir. Sara, a gente vê que Deus confirmou seu relacionamento. Sério. Certo. E você diz que começou devagar, terminava e voltava. Não, terminou não. Não terminou? Não. A gente Ou seja, conversava, dava um tempo de conversa, só nas Pronto. Conversas. Em cima dessa fala de eu falar, um casal que ele tão bem aqui, termina. Tão bem aqui, termina. Tão bem aqui, termina. O que você tem a dizer sobre essas pessoas que iniciam um relacionamento, termina. Iniciam um relacionamento, termina com a mesma pessoa? Não concordo. Se você terminou de primeira, já fique sabendo, porque o casamento ele não é fácil. Sabe? E outra. Você não consegue conhecer a pessoa no namoro. Você pode namorar 20 anos com ela, mas você não conhece. Você só conhece quando você casa, que você vai morar lá com ela. Entendeu? Porque sua mãe lhe criou de um jeito, a mãe dela lhe criou de outro. Aí você vai pegar essas 2 criações e vai jogar lá dentro de uma casa. Entendeu? Não conhece. Ou seja, se no namoro você já tá assim, imagine quando você casar. Entendeu? E o certo é você se mostrar logo quem você é num namoro. Porque o casamento, ele não é fácil. Olha que interessante essa pergunta que eu quero fazer pra você. Você acha que o quê? Vamos supor, casais se casando muito cedo, vamos dizer, tem influência pra terminarem rápido? Porque olha o que acontece. A gente tá vendo muitos jovens, pelo menos eu tenho observado muitos jovens hoje em dia, se casando com 18 anos. Ou seja, é o começo da vida deles. 18 anos é para eles estarem o quê? Iniciando uma faculdade, iniciando um projeto. Você acha que a idade, ela influencia ali no casamento, ou ela pode influenciar no futuro só pela questão de começarem cedo o casamento, ou não? Isso é de pessoa para pessoa? É de pessoa para pessoa. Eu me casei com 19 anos. Eu era muito nova, entendeu? Mas eu sempre fui bem madura. Em um certo lado eu era madura, eu sabia o que eu queria. E de uma certa forma, às vezes, eu também não era em algumas outras fases. Eu não achava que eu era muito, muito madura, pela minha idade mesmo, né? Mas eu sempre fui pé no chão em tudo que eu fazia, desde nova. Então, para você, a idade não influencia. Mas agora a maturidade... A maturidade. Porque a gente vê pessoas de 20 anos com mente de 12. A gente vê pessoas de 12 com mente de 25. Se vocês são 2 pessoas de 18, 19 anos, cada um ali já tem um emprego, né? Já sabe o que vocês querem pro futuro. Eu não vejo problema, entendeu? Não vejo problema, até porque vocês vão fazer a vida de vocês juntos. Entendeu? Quando a gente se casou, eu tinha 19, ele tinha 23. Nós 2 fazia faculdade. Nós 2 trabalhava. E fazia faculdade, a gente foi. Começamos, quando a gente casou, a gente não tinha nada. Ou seja, tudo que a gente tem hoje foi criado junto. A gente conseguiu junto, nós 2. Entendeu? Quando eu me casei com o James, ele não tinha nada, nem eu tinha nada. Ou seja, a gente foi construindo junto.
E eu acredito que até a dificuldade do começo, ela fortalece até o casamento, né? Porque não adianta vamos supor, é bom, é muito bom. Eu me casar hoje aqui, a minha mãe me dá uma geladeira nova, meu pai me dá uma televisão, meu tio me dá isso. Aí que graça tem? É bom ganhar, tá sendo abençoado, tô sendo. Mas quando eu olhar lá pra frente, mas eu não tive dificuldade de comprar uma geladeira. Eu não tive a dificuldade. Por quê? Acredito eu, isso é um pensamento meu, que se, vamos supor, você me dá um celular aqui, não vai ser da mesma forma que eu vou ter ele, da mesma forma que se eu comprar lá pra comprar. Vamos dizer que seja isso. Em relação a móvel, assim, não se preocupe não, porque depois você vai ter que comprar um berço, você vai ter que comprar um guarda-roupinha pro seu filho, entendeu? É muito bom você ganhar as coisas no casamento, porque você precisa de muita coisa, entendeu? Você vai saber o suor de pagar uma energia, de pagar um aluguel, entendeu? E para encerrar aqui nossa entrevista de hoje, Sara, eu queria que você, olhando para aquela câmera, deixasse um conselho para esses jovens que estão emocionados, que acham que com 12 anos já tem que estarem namorando, com 15 devem estar namorando. Queria que você deixasse um conselho para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. O conselho que eu tenho para dar para você é: viva sua vida sem pular as etapas, entendeu? Se você é adolescente, viva sua vida de adolescente. E faça isso com cautela. Vai chegar um momento na sua vida para tudo, certo? Ou seja, quando for fazer, que você já tenha um pezinho no chão, primeiramente entregando tudo a Deus em oração. E tudo peça a confirmação de Deus para Ele aprovar primeiro. Senhor, se for para ser da tua vontade, o Senhor vai permitir. E se não, o Senhor vai dar alguma forma dessa pessoa sair do meu caminho. Bom, gente, só nos resta agradecer esse podcast maravilhoso, né? É verdade. Foi muito edificante ter ela aqui com a gente, né? Exatamente. A gente agradece desde a sua participação aqui conosco no Madef Podcast. É um prazer. E que esse recado que você deixou para os jovens possa agregar na vida deles. Porque essa é a realidade que nós temos. Nós temos que muitas vezes viver as etapas da vida, porque mais na frente, pulando a etapa, pode quebrar a cara. Exatamente. E as consequências são para a vida toda. Não são consequências aqui e acabou. São consequências demoradas, são consequências que causam uma dor, um trauma, né? Exatamente. E que isso sirva de lição para você, jovem, que está nos assistindo. Desde já agradecemos a sua participação e encerramos aqui mais um Madef Podcast. Que você possa estar conosco no próximo episódio desta edição. E agradecemos também aos nossos patrocinadores, Oásis de Palavras, Sim. Impacto Brindes e a igreja, a DTC Francheirinha, que congregamos lá. Se você quer ser um dos nossos patrocinadores, esse dinheiro será para a Umadef. Tchau, gente. Até o próximo episódio.